Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta e eu vim fazer mais um vídeo explicando para vocês o que é de Deus e o que não é de Deus, tá certo? Olha, hoje eu vou explicar para vocês como Deus precisa de você. Como você precisa entender que você precisa apenas confiar em Deus e o que Deus deixou para você entender que você não deve ser levado por religião. Porque quando você é levado por religião, fica difícil de Deus entrar na sua vida e lhe tratar da forma correta. Eu escolhi aqui alguns versículos para vocês entenderem o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá certo? Olha, em Mateus 12:22, é a parábola de Jesus repreendendo os fariseus. E eu vou ensinar a vocês o que Jesus falou para os fariseus da época, que são os religiosos de hoje. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou. E o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disse: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividido contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o reino? E se eu expulso demônios com Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Veja bem, pessoal, isso aqui é muito importante de vocês identificar o que Jesus está dizendo aos fariseus. E se eu expulso demônios com Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu vou explicar bem para vocês entenderem a diferença das pessoas que seguiam Jesus na época para os fariseus. O que Jesus estava ensinando aqui para os fariseus? E os fariseus não quis saber. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens? Como pode? Se um valente vem na minha casa sabendo que eu sou valente, como pode o ladrão me roubar? Me enganando. É isso que Jesus estava querendo ensinar aos fariseus, que eram os religiosos da época,
que eles eram enganados pelos próprios demônios. Então, eu pergunto a você, se uma pessoa vem e entrar na minha casa para me roubar, ou ela vem armada, ou ela vem me enganando. Ou ela se apresenta na minha vida me enganando. Como pode um ser humano roubar outro aqui na terra, se não for a mão armada, se não for um furto escondido, se não for enganando a outra pessoa? Se dando de amigo ou se dando de um relacionamento, de um amor com interesses financeiros. Se não for enganando. É isso que Jesus está ensinando para ele. Como pode um valente roubar outro valente se não o amarrar? Enganando. Veja como Jesus dava uma aula de vida quando Jesus abria a boca para falar com os fariseus. Jesus dava uma aula para os fariseus, mas pela mente tá cauterizada dos fariseus, eles não aprendiam nada. E aqui no último versículo que eu li para vocês, ele quer dizer o quê? Que ou confia em Jesus, ou se aproxima para aprender, ou espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Eles não queriam aprender com Jesus. A morte de Jesus já veio através dos fariseus. Então veja como é sério o ser humano ser guiado por religiosidade, achando que anda com Jesus. Achando que está sendo guiado por Jesus Cristo, que está sendo salvo, que vai para o céu quando morrer, sem querer saber nada do que está na Bíblia. É isso que Jesus quis dizer aqui para ele. Então, eu falo coisas aqui para vocês terem ideia da situação que é a desinformação bíblica. Assim que eu abri um canal, me pediram para me botar em um grupo. Esse grupo tinha mais ou menos 50 pessoas. E eu aceitei. Eu disse, eu vou entrar para ajudar as pessoas a entender a Bíblia, para elas encontrar Jesus como eu encontrei. Encontrar as curas, salvação, milagre, como eu encontrei. Porque aquilo que a gente descobre de Jesus, a gente tem que divulgar, é isso que a Bíblia ensina. A gente tem que passar. Aí eu aceitei entrar no grupo. Menino, eu vi cada absurdo no grupo. E Deus disse, não saia. E aí eu fui vendo orações de arcanjos, orações repetitivas. Cada um tinha a sua forma de se permanecer no grupo. Então Deus disse para mim, não saia, faça a sua parte. Aí eu enviava o link do meu canal para o grupo e enviava o link do canal do Bispo Bruno Leonardo para as pessoas conhecer um pouco a Bíblia e se apegar da forma certa com Deus. Eu nem quis repreender o que era errado no grupo e nem quis sair do grupo. A minha intenção era ficar no grupo para ajudar. E você pode crer em Deus. O administrador do grupo veio no meu PV quando eu mandei o link e disse assim, Juliana, depois eu vou dar uma olhadinha no seu canal, mas eu vou lhe pedir que você não mande link, é proibido mandar link no grupo. E eu falei assim para ele,
pode me retirar do seu grupo. Pode ficar à vontade. Aí eu fui no grupo, mandei o link do meu canal e disse às pessoas: olha, pessoal, eu entrei no grupo tem poucos dias e eu só aceitei entrar no grupo com a intenção de ajudar vocês a entender o que está na Bíblia. Para vocês entenderem que a Bíblia é um manual de vida e que a gente busca a cura de Deus, mas a gente tem por obrigação de querer saber o que está na Bíblia. E imediatamente ele me removeu do grupo. E o que foi que eu aprendi com isso? Eu que aprendi. Porque Deus ensina aqueles que querem aprender. Deus cura aqueles que querem ser curado. Deus disse para mim: veja como é difícil eu entrar na vida de uma pessoa que não quer. Deus falou isso para mim. Aquele grupo me fez mal. Aquele grupo, eu não podia nem abrir o que estava nas coisas, porque se eu visse aquilo ali, eu me sentia mal. E Deus disse para mim: veja, minha filha, como é difícil eu tratar um ser humano que não quer ser tratado por mim. Então, quem aprendeu a entrar? Quem aprendeu quando entrou naquele grupo? Eu. Eu que aprendi. Quantas pessoas doentes, as pessoas pediam orações, que tinha familiar doente, acamado, hospitalizado, pessoas realmente precisando de Deus, realmente precisando de Jesus, mas sem querer saber o que estava na Bíblia. Então, quando Jesus fala aqui para os fariseus, Jesus diz para ele: como pode um valente roubar outro valente, senão enganando-os? Então, o que significa isso? Que as pessoas são enganadas por religião. Esse versículo, ele está, para vocês, se vocês quiserem estudar mais um pouco sobre ele, Mateus 12, do 22 ao 30. Porque quando a gente lê um versículo na Bíblia, a gente tem que refletir para aprender o que esse versículo quer nos ensinar. Então, o que eu aprendo com ele? Sobre religião. Os fariseus eram aquelas pessoas que andavam todas bem arrumadas, as pessoas que são vistas por aparência. É isso que Jesus quis dizer. Jesus chamava eles de hipócritas, mentirosos. Quando Jesus se referia aos fariseus, já era se tirando, se removendo de perto. Jesus não ficava dialogando muito com eles. Jesus era afrontado e Jesus respondia já se retirando de perto. Porque Jesus sabia ali que não valia a pena estar ensinando a quem não queria ser ensinado. Então, a fidelidade que Jesus quer, que Deus quer do ser humano, é que Deus confie. Porque foi que eu fui alcançada pela graça de Deus? Porque foi que Deus me encontrou e Deus falou comigo, me mostrou o poder do sobrenatural. Porque todas as coisas que aconteciam comigo, a minha mãe chegava para querer me ensinar alguma coisa, querer me ajudar da forma dela, e eu não aceitava. Eu dizia assim para minha mãe: eu creio, mãe, que tu
só acontece com a permissão de Deus aqui na terra. Então, eu confio em Deus. Mas era uma confiança, como eu já falei aqui, uma confiança desconhecida. Eu não conhecia os poderes de Deus e não sabia ouvir a voz de Deus. Mas eu tinha aquela confiança. Independente se eu casasse e separasse, era da permissão de Deus. Se eu não prosperava, era da permissão de Deus. O importante era que eu não passasse a necessidade, a precisão de querer ter um prato de comida e não ter. Então eu tinha confiança em Deus. Quando a gente tem confiança em Deus, não é que a gente não passe por nada. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas temos que confiar. Por que a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições? Porque nossa briga não é pelo sangue nem pela carne. Nossa briga é espiritual. Então, se você não aprende a confiar totalmente em Deus, você é enganado. E tem uma lista de coisas que o ser humano pode ser enganado. Na religião do candomblé, as pessoas se agarram em orações, em pólvora, incenso, velas, folhas, imagens, e tudo isso é o que Deus abomina. E no último versículo que eu expliquei para vocês aqui, o que é que Jesus diz aos fariseus? O que não acrescenta, o que não soma comigo, espalha. Então eles eram aparentemente cheios do Espírito Santo, todos vestidos de branco, sendo enganados pelos próprios demônios. É isso que Jesus quer dizer a ele. Então, quando Jesus foi enviado na terra, foi para os doentes, os leprosos, os desinformados, os ladrões, as prostitutas, porque Jesus sabia que eles eram guiados por espíritos. Então, eles precisavam realmente de ajuda do Espírito Santo, de uma ajuda espiritual. Eles não tinham informação nenhuma e nem condições. Já os fariseus viviam aparentemente bem, todos bem vestidos, muito limpos, cheios da grana. Então, na mente dos fariseus, eles não precisavam de Jesus Cristo. A mente já estava cauterizada. Eu sou cheio do Espírito Santo. Ele é que é o demônio. Então veja como o ser humano, ele é enganado por religião. A gente só consegue abrir os olhos da forma correta conhecendo a palavra, conhecendo as escrituras, o que Deus quis que o ser humano soubesse. Porque a carne, a nossa carne, ela sente o mundo espiritual. A gente não consegue ver, mas a gente consegue tanto sentir como ser atingido pelo mundo espiritual. Então, pelas pessoas querer se sentir bem, elas vão para incenso. O pessoal do candomblé, eles abrem as festas de candomblé, de barracões, com incenso. Eles abrem com incenso, batendo palma, fazendo festa e orando. Ele faz a oração do jeito deles, não com o Pai Nosso, que é o que a Bíblia ensina. Eles fazem a religiosidade deles, a forma de ser religiosos deles, são se agarrando em coisas erradas. O importante é que a carne esteja bem. É que não seja atacado por espíritos. Então,
Então, o que é que os demônios faz na vida das pessoas religiosas? Engana. As pessoas, por não confiar em Deus, é enganada pelos próprios demônios. É isso que esses versículos aqui nos ensinam. Porque muita gente diz assim, eu acendo uma vela para Nossa Senhora, para o santo, para algum santo. Não é do acordo de Deus. A fé, ela explica para nós que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo conhecimento da Bíblia e pelo ouvir. Desde quando a sua fé é voltada para uma vela, o demônio engana as pessoas através da vela. E cadê o milagre? Que é o que as pessoas, elas querem. Milagres. Porque se a gente anda no médico, anda em rezador, anda em curandeiro, no que andar, isso não é milagre, é engano. É totalmente enganados pelos próprios demônios. É isso que Jesus diz aqui. Como pode? Eu estou enfrentando o demônio? É isso que Jesus disse para o fariseu. Eu estou enfrentando? Eu estou enganando? Se logo depois que o espírito sai, as pessoas são totalmente transformadas e vê o poder do sobrenatural? É só a gente parar para estudar a Bíblia e para querer saber o que está na Bíblia, que a gente vê que religião não leva a nada. Existe um ditado que eu ouvia antigamente, que eu vou falar aqui para vocês. É o bonito comer, é o bonito trabalhar para o feio comer. Jesus, se ele der uma cura a um ser humano através de religião, sem conhecimento da palavra de Deus, Jesus vai fazer o milagre para o feio, para o bonito ter a fama? Como assim? Por isso que Jesus, muitas vezes, ele fica quieto. Porque as pessoas, elas estão tendo fé no que não é para ter fé. É totalmente invertido, são valores invertidos. O que é que o mundo hoje em dia diz pra gente? O mundo trata bem pelas aparências. O mundo trata bem a quem se veste bem. Por quê? Porque o mundo trata bem pelo que vê. Então, pelo que os olhos vê, é engano. A gente tem que ter fé realmente na palavra de Deus e no que a Bíblia lhe ensina. Uma vez, eu vi uma conversa de uma pessoa do candomblé com um espírita. E o que foi que eu deduzi nessa conversa? O do candomblé disse que expulsava os espíritos na base da pólvora, do incenso, do banho de abô, que é um banho preparado com folhas. E o espírita disse que doutrinava. Era uma doutrina que você convence o espírito que ele morreu. O espírito morreu e ele tem que reconhecer que já desencarnou aqui da terra e que ele tem que procurar o caminho dele. Isso não existe. Se você estudar a Bíblia diz que Deus, ele só nos dá uma vida para ser vivida. E apenas uma vez você vive e apenas uma vez você é julgado. Apenas uma vez. Então, as outras histórias que são ditas, que saem do que está na Bíblia, é religião. Não
outra fórmula. Não tem outro entendimento. E por que eu digo que a religião, que a Bíblia é um livro de manual de vida? Porque tudo que está na Bíblia, você vê que você vive. Você sabendo ou não, você querendo ou não, aceitando ou não, a Bíblia ensina o que são os ímpios e o que são os que crê, que são chamados de crente. Os que crê na Bíblia são chamados de crente. E o que não crê na Bíblia são chamados de ímpios, de tolos. Então, quer dizer, você crendo ou não, as pessoas adoecem pelo preço do pecado. É isso que a Bíblia nos ensina. Que pela carne você peca e pela carne você ceifa as consequências do pecado. Então, quem vai aprendendo o que está na Bíblia, vê que realmente a Bíblia não mente. Quem estava errado e desinformado e enganado é quem não quer saber o que está na Bíblia. Então, as pessoas que vão buscando a sabedoria bíblica, a sabedoria que vem de Deus, elas ficam tão impressionadas e amando a palavra de Deus, porque elas veem que, sabendo ou não, a palavra de Deus se cumpre na vida de todos. Os livramentos vão sendo dados, as pessoas vão vivendo de forma errada. E quem são os errados? Os loucos do mundo. Os que não querem saber. Os que acham que dinheiro é tudo. Que tendo dinheiro tem a solução na mão dos seus problemas. É só você refletir na palavra, nesses versículos aqui. Que Jesus veio para os leprosos, para os doentes espirituais, para as pessoas que precisavam realmente, porque eles não tinham em que se agarrar. Eles eram os pobres, os doentes. Então Deus sabia que aqueles queriam saber o que Jesus tinha para ensinar. Que as oportunidades deles eram poucas por falta de dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um elefante entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Porque a confiança do rico é no dinheiro. Então não é que é impossível o rico entrar no reino do céu. É que é raro. Porque como eles vão encontrar o Espírito Santo se tudo que acontece na vida deles, eles resolvem com dinheiro? É só a gente parar para refletir se a Bíblia está mentindo. Ou se são as pessoas que não querem saber o que está na Bíblia. E sem saber o que está na Bíblia, como Deus vai agir na vida das pessoas? Deus até age, mas passa despercebido. Por não saber o que é de demônio, também não sabe o que é de Deus. E só vai saber quando desencarnar, que morrer, aí vai saber que nós, a carne, é que transporta o espírito. Nossa carne transporta um espírito. E que para tudo tem o seu tempo. E se as pessoas vivem o tempo todo sem querer saber o que está na Bíblia, as pessoas vão ver que o Espírito Santo de Deus existe e os espíritos malignos existem. Por isso a Bíblia diz, a briga não é pela carne nem pelo sangue. A briga são pelos potestados, pelos príncipes das trevas. E Jesus pergunta aqui aos apóstolos, se eu expulso o demônio pelos próprios demônios, onde está o seu reino? Onde está os... Como assim? Jesus, com poucas palavras, quer dizer a ele a verdade.
E eles, pelo orgulho de ser os ricos, os bonitos, os bem vestidos, não queria saber. E a gente não deve ser um religioso desse. A gente tem que ser realmente o que Jesus quer que a gente seja. Que o nosso entendimento esteja na palavra de Deus. Que a nossa sabedoria esteja com o manual da vida. Que a nossa confiança esteja no Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo possa nos tratar. Quando Deus ele me encontrou, porque não foi eu que procurei o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que veio até a mim. Me mostrar a verdade. Por que ele veio? Porque Deus sabia que eu era totalmente desinformada do mundo espiritual e desinformada do que estava na Bíblia. Então, por todas as vezes que as pessoas queriam que eu me apegasse em alguma religião, eu não queria. Eu conhecia, eu conversava, eu já conversei com o demônio, encarnado num ser humano. Teve um dia que o demônio me fez uma proposta. Uma vez. É muita coisa para eu ensinar vocês aqui, que a gente tem realmente que saber o que está na Bíblia para poder a gente encontrar o Espírito Santo de Deus. O demônio, ele quis me mostrar o inferno. Ele disse, é possível eu lhe mostrar o inferno. Quer conhecer? E eu disse a ele, não quero conhecer. É só você dormir aqui no quarto do Exu comigo e durante a noite, no sono, eu lhe levo no inferno e você vai ver o que você precisa ver. E na hora eu pensei assim, e se eu não voltar mais? Olha o que veio na minha mente. E se eu não conseguir voltar mais? Deus me livre, eu disse. E não quis. Esse tipo de curiosidade para mim, se eu não queria nem sequer a religião, como eu queria conhecer o inferno? Então, quando a gente paga o preço, a gente tem o resultado. O que é pagar o preço? Um médico, quando ele chega no poder de ser um médico, ele pagou o preço. É só você vestir um jaleco e dizer que é médico? Não. Você estudou por 10 anos, você se abdicou de prazeres para um dia você ter o resultado de ser um médico. Então, para a gente encontrar o Espírito Santo de Deus, a gente tem que pagar o preço. Confiar em Deus. E não se agarrar em um banho de ervas. Não se agarrar acendendo vela. Porque Deus está vendo aquilo ali e não vai agir na vida das pessoas. Aí você diz assim, Ju, e banho resolve alguma coisa? Você não tem noção o poder que tem uma erva. Tanto para o mal, como diz eles para o bem. Uma vez eu tomei um banho, eu provei de tudo. Eu tomei um banho, minha mãe me deu um banho, dizendo ela que eu estava precisando, que eu estava cheio de inveja. E eu aceitei, eu tinha uns 20 e poucos anos. E aí, ela fazia uma mistura de 3, 4 ervas. Não, era 3 ervas, 3 plantas. Nesse dia, ela botou 7 plantas para me dar um banho para tirar inveja. Quando eu cheguei no mercado, aonde eu trabalho, a minha cabeça rodava. A minha cabeça rodava. Me dava cada tontura que eu me segurava, eu parava.
E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu disse assim, mãe, eu tô que não aguento andar. A senhora tem o número do médico, que na época ele era vivo, doutor Carlos. Eu preciso de uma consulta ainda hoje, porque eu acho que eu tô com meu colesterol alto. Eu falei para minha mãe. E aí, quando eu voltei do mercado, a minha mãe disse assim, vem cá, eu sei por que você tá assim. E ela lavou a minha cabeça com água limpa. E aí, eu fiquei boa. E eu tava louca para ir pro médico, com essas tonturas. E eu disse, mãe, como assim eu tô boa? Ela disse, foi uma erva que o seu orixá ele não se dá. O seu orixá, ele não se dá com uma erva e eu não lembrei na hora e botei. Por isso que você ficou assim, tonta. Então, quando Deus me escolheu para me dizer o que Deus já me disse, o que Deus me mostrou, abriu meus olhos para o mundo espiritual, foi para mostrar a vocês que nada é por acaso. Existe 2 tipos de arrepios. Existe 2 tipos de vozes que a gente ouve. Existe o dia e a noite. Então, nós temos nossas escolhas. Nós não podemos se deixar ser levado por religião. É fato. Existe o bem e o mal. Se você estudar essa passagem bíblica, você vai ver que Deus não está errado. São as pessoas que se perdem na necessidade de buscar a Deus e se agarram em qualquer solução. E quando a gente se agarra em qualquer solução, a gente deixa Deus de lado. Isso é fato. E eu quero ensinar para vocês, cada dia mais, o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque aquilo que os olhos não vê, mas existe. Os seus olhos podem não ver o Espírito Santo de Deus, mas ele existe. Então não podemos viver precisando de Deus, falando o nome de Deus e rejeitando o que Deus nos ensina. E aí na precisão, na hora da doença, na hora da necessidade, nós se agarra no remédio, em alguma situação e deixa Deus de lado. Não. Você tem que querer saber para aprender a forma certa de orar. Até para orar, pessoal, existe a forma certa. Eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês, para dar o exemplo para você da forma correta de você orar e da forma errada que a gente, sem saber, a gente ora. Para o vídeo não ficar tão longo, para você entender bem, eu peço que você se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe o vídeo para ajudar as pessoas a realmente entender que Deus é a única solução da nossa vida e que não podemos viver no mundo pelo que os olhos veem. A Bíblia diz, não se conformeis com as coisas deste mundo. Então Deus deixou uma aula de vida para a gente chegar no céu. Não é de qualquer forma que a gente vai chegar no céu. É aprendendo a forma certa que você vai chegar no céu. Em nome de Jesus, eu creio que eu vou ajudar vocês a encontrar o que eu encontrei. Tá certo? Deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Porque quando você compartilha, Deus já está vendo que você acreditou no que você ouviu, que você absorveu o que você ouviu e que você tem a intenção de ajudar alguém a entender que Deus existe e que Deus quer entrar na sua vida. É você que tem que permitir
a forma certa de Deus entrar na sua vida. Tá certo? Tenha um bom final de semana e deixe o seu comentário para me motivar e me mostrar que eu tô no caminho certo de ensinar vocês. Tá bom, pessoal? Tchau!